Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar a partir de agora com as primeiras e principais informações. Aqui Diego Soares, hoje quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022 e vamos começando com as primeiras informações desta manhã de quarta-feira. Vamos trazendo a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 19 de janeiro. Região Centro-Oeste. Brasília tem céu com poucas nuvens. A temperatura varia entre 18 e 29 graus. A umidade relativa do ar é 30% a 80%. Goiânia, em Goiás, tem céu encoberto com chuviscos. A temperatura oscilando entre 20 e 33 graus. Umidade do ar varia entre 40% a 90%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, tem nesta quarta-feira, dia 19, céu encoberto. A temperatura marcando entre 24 e 33 graus, umidade relativa do ar em torno de 40% a 80%. Macapá, no Amapá, tem céu encoberto com chuva isolada. A temperatura em torno de 23 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 80% a 100%. Região Nordeste. Fortaleza, no Ceará, tem nesta quarta-feira, dia 19, céu encoberto com chuvisco, temperatura indicando entre 24 e 30 graus, umidade do ar é de 60% a 95%. João Pessoa, na Paraíba, tem previsão de céu claro, a temperatura é entre 20 e 32 graus, a umidade do ar oscila entre 40% a 90%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem céu encoberto com chuvisco. A temperatura estará variando entre 18 e 28 graus, umidade relativa do ar é de 50% a 100%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem previsão de céu encoberto, a temperatura mínima de 24 e máxima de 35 graus, umidade do ar em torno de 30% a 100%. Região Sudeste. Rio de Janeiro tem céu encoberto com chuvisco, temperatura oscilando entre 24 e 35 graus, umidade do ar é de 40% a 95%. São Paulo tem previsão de céu encoberto com chuvisco, os termômetros marcam temperatura entre 20 e 31 graus, umidade do ar gira em torno de 40% a 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. A partir de março serão distribuídas em todo o país a versão impressa da terceira edição da Caderneta da Criança. A edição de 2022 para as crianças que nasceram a partir de março traz um formulário especial que ajuda na indicação de um possível risco da criança para o transtorno do espectro autista. A facilidade vem por meio de um questionário usado mundialmente, que deve ser respondido pela família junto com um profissional de saúde a partir da idade de 1 ano e 4 meses. Como explica Janine Ginani, coordenadora de saúde da criança da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Ela alerta ainda que esse formulário não determina um diagnóstico. Obviamente, a criança vai ser
triada, né? Ela vai receber a resposta desse instrumento e vai precisar ser encaminhada, né, para um serviço na atenção secundária, para que possa acompanhar melhor até que se feche um diagnóstico. A caderneta da criança traz outras informações além da saúde, como dicas para o estímulo precoce à leitura. O documento detalha ainda o calendário de imunização nacional para as crianças. Em relação à vacinação, a secretária destaca que é importante que os pais atualizem as vacinas, principalmente no contexto da pandemia. A gente sabe que com a pandemia a gente teve uma redução expressiva da imunização das crianças. Muitas famílias ficaram com receio de levar as crianças, tanto para fazerem as consultas, né, de acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, quanto para fazer a vacinação. Então a gente tem aí um importante déficit de atraso para suprir. A gente sabe da importância, né, dos imunobiológicos para a saúde da criança, para a prevenção, né, de doenças evitáveis. Então é muito importante que as famílias atualizem o cartão das crianças, né, atualizem a parte de vacinação da caderneta, levem os seus filhos na UBS para atualizar e que acompanhem o calendário vacinal corretamente. As famílias não precisam trocar a caderneta para a nova versão. A antiga segue atualizada e pode continuar sendo utilizada. O novo documento são para as novas crianças a partir de março de 2022. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Prazo de inscrições para o concurso do IBGE termina nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro. Os aprovados vão trabalhar na realização do censo em agosto deste ano. São 200 mil vagas temporárias em diferentes cargos. As oportunidades são para quem terminou o ensino fundamental, médio e superior. Os salários variam de acordo com a função, podendo chegar a R$ 4.200. De acordo com o IBGE, mais de 210 milhões de brasileiros em mais de 70 milhões de domicílios serão visitados pelos recenseadores do Censo 2022 nos 5.570 municípios do país. É o que afirmou o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. Serviu para que o IBGE desenvolvesse uma habilidade muito boa para entrevista domiciliar telefônica. Antigamente a gente usava telefone mais para entrevista com empresas, não com famílias. E agora eu posso dizer com segurança que nós somos experts na entrevista domiciliar por telefone e é de boa qualidade. A declaração de Rios Neto foi durante a entrevista exclusiva ao programa Voz do Brasil nesta segunda-feira. O presidente do IBGE explicou que, por causa da pandemia, neste ano, o IBGE aprimorou um modelo misto de coleta de dados com a inclusão do agendamento de entrevistas por telefone. Tem que ir em todos os domicílios, não importa onde. Então nós vamos bater em todos os domicílios. O IBGE tem toda uma logística, inclusive de equipamentos especiais para levar o recenseador lá. E tem os territórios indígenas, os territórios quilombolas, são todas estratégias específicas que a gente faz porque nós temos que cobrir todos os domicílios, não pode ficar ninguém para trás. Realizado a cada 10 anos, o censo é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. Diversos indicadores serão analisados, entre eles a identificação étnico-racial, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e renda, mortalidade e autismo. O censo estava planejado para 2020, mas foi adiado por causa da pandemia. Já em 2021, não havia dinheiro no orçamento para realizar o censo. 88% da previsão foram cortados pelo Congresso e o projeto sancionado pelo governo federal. Os valores para a pesquisa em 2022 só foram liberados após decisão do Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
As 3 carretas adaptadas para atuar como agências móveis do Banco do Brasil vão começar a andar pelas estradas do país para atender a milhares de produtores rurais. A iniciativa faz parte da etapa 2022 do Circuito de Negócios Agro, lançado nesta segunda-feira em Brasília. Ao todo, as carretas adaptadas vão percorrer um total de 60 mil quilômetros até dezembro deste ano, visitando os principais polos agropecuários do país para fomentar a geração de negócios no setor. Nos quase 600 municípios por onde passar, o projeto do Banco do Brasil vai realizar feiras com empresas parceiras nas áreas de insumos, máquinas e tecnologia agrícola. Além disso, a instituição vai oferecer capacitação técnica e assessoria especializada aos produtores rurais dessas regiões, segundo explicou o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro. O Circuito de Negócios Agro 2022 vai ajudar pequenos, médios e grandes produtores. Vai elevar o nível de conhecimento técnico para que eles, principalmente os pequenos, possam produzir mais e se aperfeiçoarem. É um programa que leva assessoria rural itinerante para todas as regiões do país e ainda dará certificados aos nossos produtores. A expectativa do Banco do Brasil é de que o Circuito de Negócios Agro deste ano incentive a geração de negócios da ordem de R$1,5 bilhão de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Já depois do intervalo eu tô de volta. Café com Notícia. Você está ouvindo Rede Missões. Café com Notícia. Mais bebês estão indo para o hospital com Covid durante a última onda impulsionada pela variante Omicron, informou um estudo britânico. O aumento das internações pediátricas estão relacionadas principalmente a menores de 5 anos e particularmente crianças com menos de 1 ano de idade. Apesar disso, a maioria não chega a ficar muito doente por causa do vírus, dizem os especialistas do Reino Unido, com base nos dados disponíveis desde dezembro. O NHS England realizou uma avaliação rápida de cerca de 50 internações de bebês com Omicron em cerca de 33 hospitais do Reino Unido e continua a reunir mais evidências à medida que novos casos surgem. Enquanto muitos dos bebês tiveram febre com ou sem tosse, poucos precisaram de tratamento como oxigênio. Dados iniciais divulgados pelo Grupo Consultivo Científico para Emergências, o SAGE, comparou cerca de 171 internações de crianças com Omicron com as do início da pandemia. Com mais vírus circulando no momento, há uma chance maior de as crianças pegarem Covid. Estima-se que cerca de 4,3 milhões de pessoas, ou 1 em cada 15, estejam infectadas no momento. Pessoas com idades entre 20 e 29 anos têm as taxas mais altas e com mais de 80 anos, as mais baixas. As crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades já podem tentar se vacinar antes, colocando seu nome na fila da xepa da vacina na cidade de São Paulo. Para se inscrever, os pais devem colocar o nome da criança e telefone nas unidades básicas de saúde do bairro onde moram. Essa fila da xepa funciona da mesma forma da fila que era para adultos. No fim do dia, as crianças inscritas poderão ser chamadas caso haja sobra de vacinas após o horário de vacinação do público-alvo. Atualmente, estão sendo vacinadas crianças com comorbidades ou deficiências, além de indígenas e quilombolas. Esse público soma o total de 236 mil pessoas na capital paulista, de acordo com informações da prefeitura. No momento, há menos vacinas que o total do público-alvo, por isso são poucas as chances das pessoas na fila da xepa serem chamadas. No entanto, ao abrir essa inscrição da xepa, a prefeitura tem como objetivo evitar ao máximo o desperdício de vacinas após os frascos serem abertos. Por enquanto, a cidade de São Paulo é a única das capitais do país que iniciou a campanha de vacinação infantil que está adotando essa medida. Para verificar qual posto de saúde está oferecendo a dose pediátrica, os endereços e horários, os pais podem consultar o site deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. O Instituto Nacional de Câncer vai integrar a iniciativa internacional Mulheres na Ciência. Em parceria com as universidades de São Paulo e de Birmingham, na Inglaterra, o INCA, que é vinculado ao Ministério da Saúde, vai desenvolver ao longo deste ano políticas e práticas para aumentar a atuação das mulheres em espaços como instituições de pesquisa, tecnologia e ciência. A parceria prevê um intercâmbio de conhecimento
entre a Universidade Inglesa, a USP e o INCA. Em fevereiro será realizado o primeiro seminário envolvendo as 3 instituições. Mariana Boroni, chefe do Laboratório de Bioinformática e Biologia Computacional do INCA, conta que o primeiro passo será mapear os principais problemas de desigualdade na ocupação de postos por homens e mulheres e buscar experiências de instituições parceiras que já têm um programa montado para a equidade de gênero. A desigualdade de gênero, ela ainda permanece, não só em instituições de ensino e pesquisa do Brasil, mas também em vários outros países. Então, a importância desse tipo de iniciativa é que, através da diminuição da desigualdade de gênero, nós vamos abrir mais espaço para essas mulheres, a gente vai tornar o ambiente de trabalho mais equânime, colaborativo e tolerante, e isso vai ter um impacto muito benéfico na sociedade, conseguindo fazer uma ciência com diferentes olhares e perspectivas. Entre as propostas já apresentadas por estudantes, pesquisadores e profissionais envolvidos no trabalho está a rede conjunta Mulheres na Ciência, que vai proporcionar encontros para discussão do tema. Além disso, serão criados novos recursos digitais e treinamento personalizados para ajudar no desenvolvimento profissional contínuo. A iniciativa Mulheres na Ciência foi fundada pelo British Council, que desenvolveu o projeto promovendo e fortalecendo a igualdade de gênero no ensino superior, uma perspectiva Reino Unido-Brasil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Sonimar Luz. Time que está ganhando se reforça, mesmo com a dupla de defesa mais segura do país, com Gustavo Gomes e Luan. O Palmeiras apresentou nesta terça-feira o zagueiro Murilo. Contratado junto ao Lokomotiv Moscou da Rússia, o jogador de 24 anos assinou até o fim de 2026. Em sua apresentação oficial, Murilo elogiou os companheiros de equipe e sabe que vai ter que lutar por seu espaço dentro do elenco. Então, o Luan e o Gomes é uns excelentes zagueiros, né? Onde eu já vim acompanhando, já vendo os jogos e faz uma dupla ali sem comentários. São muito bons jogadores e eu creio que o meu diferente pode ser do lado esquerdo, né? Onde eu atuo ali, onde eu já venho atuando há muito tempo, onde queria um jogador ali na posição e eu posso estar à disposição ali no lado esquerdo. Murilo começou a carreira aos 13 anos de idade no Cruzeiro, onde permaneceu até 2019. Fez parte do elenco campeão mineiro em 2018 e 2019, além de 2 Copas do Brasil em 2017 e 2018. Na Raposa atuou ao lado de 2 novos companheiros de equipe, Rony, ainda na base, e Mike. Em 2019 foi para o futebol russo, onde conquistou a Supercopa da Rússia no mesmo ano e a Copa da Rússia em 2021. Nesse período que eu passei lá, foi muito importante para mim. Foi uma história muito bonita que eu pude criar lá, de títulos, de aprendizado, de tudo. Então eu me sinto preparado, me sinto bem para poder hoje estar aqui com a camisa do Palmeiras. Murilo fez 71 jogos pelo Lokomotiv Moscou, sendo 10 partidas válidas pela Champions League e marcou 5 gols no total. O zagueiro é a 5ª contratação do Palmeiras para a temporada. Antes, o clube já havia confirmado o goleiro Marcelo Lomba, ex-internacional, o meio-campista colombiano Atuesta, ex-Los Angeles, o atacante Rafael Navarro, que estava no Botafogo, e o meio-campista Jailson, que jogou pelo Grêmio e estava livre no mercado após temporada na China. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 19 de janeiro. Região Centro-Oeste. Brasília tem céu com poucas nuvens. A temperatura varia entre 18 e 29 graus. A umidade relativa do ar é 30% a 80%. Goiânia, em Goiás, tem céu encoberto com chuviscos. A temperatura oscilando entre 20 e 33 graus. Umidade do ar varia entre 40% a 90%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, tem nesta quarta-feira, dia 19, céu encoberto. A temperatura marcando entre 24 e 33 graus, umidade relativa do ar em torno de 40% a 80%. Macapá, no Amapá, tem céu encoberto com chuva isolada. A temperatura em torno de 23 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 80% a 100%.
Região Nordeste. Fortaleza, no Ceará, tem nesta quarta-feira, dia 19, céu encoberto com chuvisco, temperatura indicando entre 24 e 30 graus, umidade do ar é de 60% a 95%. João Pessoa, na Paraíba, tem previsão de céu claro, a temperatura é entre 20 e 32 graus, a umidade do ar oscila entre 40% a 90%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem céu encoberto com chuvisco. A temperatura estará variando entre 18 e 28 graus, umidade relativa do ar é de 50% a 100%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem previsão de céu encoberto, a temperatura mínima é de 24 e máxima de 35 graus, umidade do ar em torno de 30% a 100%. Região Sudeste. Rio de Janeiro tem céu encoberto com chuvisco, temperatura oscilando entre 24 e 35 graus, umidade do ar é de 40% a 95%. São Paulo tem previsão de céu encoberto com chuvisco, os termômetros marcam temperatura entre 20 e 31 graus, umidade do ar gira em torno de 40% a 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. E assim fechamos a edição do nosso Café com Notícias. E eu, Diego Soares, volto amanhã na quinta-feira com muito mais. Um forte abraço, fiquem bem e até lá. Café com Notícias.